Israel faz um grande bombardeio à Síria depois de ataques de foguetes do Irã. Pelo menos 23 pessoas morreram, sendo 16 soldados iranianos. A Força Aérea de Israel atacou na madrugada de hoje alvos sírios e iranianos ligados à Força Quds, o braço da Guarda Revolucionária Iraniana, para ações no exterior, nas colinas do Golã e nos arredores de Damasco, a capital da Síria. Foi uma resposta a ataques na manhã de ontem, quando 4 foguetes foram abatidos pelo sistema de defesa antimísseis de Israel, o Domo de Ferro. Atacamos um prédio do aeroporto de Damasco usado por iranianos. Há iranianos mortos e feridos, declarou um alto funcionário do setor de defesa de Israel. Também foram alvejadas instalações militares sírias, onde há soldados iranianos. O número de mortos e feridos foi estimado pelo Observatório Sírio dos Direitos Humanos, uma organização não governamental que monitora a guerra civil na Síria. Imagens da Síria mostram um míssil antiaéreo se espatifando no solo numa área densamente povoada, que pode ter causado feridos. A Rússia, aliada da ditadura de Bashar Assad, condenou o bombardeio israelense. O ministro da Defesa russo, Mikhail Bogdanov, considerou uma violação do direito internacional. As forças de defesa de Israel anunciaram ter avisado a Rússia, que controla o espaço aéreo sírio desde que interveio na guerra civil síria a partir de 30 de setembro de 2015. Israel fortaleceu suas defesas e colocou suas forças armadas de prontidão para uma possível retaliação da República Islâmica. Desde o início da guerra civil na Síria, em março de 2011, Israel fez vários bombardeios ao país, principalmente para impedir a entrega de armas e mísseis à milícia fundamentalista xiita libanesa Hezbollah, o Partido de Deus. Nos últimos anos, Israel passou a alvejar diretamente alvos iranianos, especialmente perto da fronteira. O primeiro-ministro linha dura Benjamin Netanyahu alertou várias vezes que Israel não vai tolerar a presença militar do Irã na vizinha Síria, especialmente numa faixa de até 50 quilômetros de distância de sua fronteira. O ataque foi tanto ao hospedeiro, a Síria, quanto ao convidado, o Irã, acrescentou o porta-voz militar israelense Hidai Zilberman. Netanyahu comentou: deixamos claro, quem nos atacar será contra-atacado. É o que fizemos à noite contra alvos militares da Força Quds e da Síria. O ministro da Defesa, o linha dura Naftali Bennett, advertiu: nossa mensagem aos líderes iranianos é simples. Vocês não têm imunidade. Quando seus tentáculos de polvo nos atacarem, vamos cortá-los. As autoridades israelenses advertem o Irã de que Israel não é a Arábia Saudita, numa referência ao bombardeio de 14 de agosto contra instalações de petróleo sauditas. A Arábia Saudita não retaliou diretamente por medo de uma ação militar ainda maior contra sua principal riqueza. A Força Quds está sob comando do general Qassem Soleimani. Ele é um dos alvos dos protestos populares no Iraque, onde a influência do Irã aumentou com a ascensão dos xiitas ao poder depois da invasão americana e da queda do ditador Saddam Hussein em 2003. O nacionalismo iraquiano rejeita a intromissão do Irã nos assuntos internos do Iraque. O Irã também enfrenta protestos violentos por causa da crise deflagrada pela guerra econômica do presidente Donald Trump contra a ditadura dos ayatolás. Mais de 100 iranianos foram mortos pela repressão nos últimos dias. Foi o tema do meu comentário de ontem. Na semana passada, Israel havia atacado a casa de um líder do grupo terrorista Jihad Islâmica para a Libertação da Palestina, em Damasco, na Síria. O filho de Akran al-Ajuri morreu no ataque. No mesmo dia, um bombardeio aéreo israelense matou o comandante Baha Abu Atta, do mesmo grupo que é apoiado pelo Irã, na faixa de Gaza, provocando uma retaliação em que cerca de 450 foguetes foram disparados contra Israel. Hoje, o líder da oposição israelense, Benny Gantz, anunciou oficialmente que não conseguiu formar um novo governo. Como o primeiro-ministro também fracassou, Israel deve realizar as terceiras eleições neste ano. Mas isso não muda a prontidão para a guerra. Devemos manter e fortalecer a dissuasão em todas as frentes, recomendou Gantz, ex-comandante-chefe das Forças de Defesa de Israel. Com ou sem governo, a segurança nacional é a prioridade número 1 de Israel e o Irã é considerado o maior inimigo. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.